aqui. Mensagem de companheiro. É interessante pensar que o Emmanuel, ele colocou, quando ele colocou mensagem de companheiro, é como se ele estivesse falando para nós assim: olha, eu também estou nessa jornada, né? Da mesma forma que é desafiador para vocês, é desafiador para mim. Então, os desafios da jornada, da proposta de evolução, tanto para quem está encarnado quanto para quem está desencarnado, é desafiadora, porque ela impacta em mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de formular, né, os pensamentos que levam às nossas ações. Então, o Emmanuel, quando ele fala mensagem de companheiro, ele está querendo dizer que ele também, um companheiro aqui de ideal espírita, como nós, também está ali, né, vencendo suas dificuldades, seus desafios, construindo suas virtudes, enfim. Óbvio que ele já está, né, já é um espírito superior, mas ele vem aqui e se coloca como um de nós, né, que também está acessando aí as bênçãos da doutrina espírita, todo o manancial de luz, de esclarecimento e de consolo que a doutrina espírita traz, e ele se coloca, então, por isso ele coloca esse título. E é interessante pensar que ele trouxe para nós uma reflexão. Será que a doutrina espírita, ou o espiritismo, contribui ou pode contribuir de uma forma mais forte, mais ostensiva no progresso da humanidade? No progresso moral da humanidade? Porque o progresso intelectual, ele já está caminhando numa velocidade bastante grande. Então, hoje, tudo que nós já conquistamos de intelectual, de inteligência, de conforto, de segurança, de tecnologia, já é algo bastante elevado. Tudo isso trouxe para nós, não é? A medicina, a eliminação de doenças, vacinas, tudo que a gente conquistou hoje foi por conta da inteligência da humanidade, tudo aquilo que foi desenvolvido com base na inteligência. Então, o intelectual da humanidade avançou grandemente. Agora a gente precisa desse progresso que é moral. Então, o Emmanuel vem chamar atenção aqui. Qual que é o papel? Qual que é o propósito da doutrina espírita? Aí faz a pergunta. E é interessante pensar que essa questão 800 do Livro dos Espíritos, ela está numa lei. Não sei se vocês perceberam que ela faz parte da lei do progresso. Então, ele vai questionar se de fato, não é? Se de fato o Espiritismo pode contribuir. E como vai contribuir? Porque quando olha, né, às vezes nós olhamos, nós temos a tendência, é normal, é natural, olhar para as coisas que acontecem quando assistimos jornais, quando vemos aquelas notícias de violência, de guerra, essa guerra terrível que está acontecendo lá no Irã. Quando nós vemos tudo isso, parece que, poxa, nossa, não está acontecendo nada, o mal continua predominando e não existe um movimento de progresso para o bem. Mas aí os espíritos respondem aqui nessas questões, quando ele está falando da lei do progresso, que não, que se nós observarmos mais atentamente, de forma mais cuidadosa e profunda, nós vamos perceber que sim, a humanidade tem avançado muito. Quantos preconceitos nós fomos vencendo ao longo dos últimos 100, 200, 300 anos? Há não muito tempo atrás existia escravidão aqui no Brasil. Então, veja, tudo isso já é evolução, evolução moral, evolução de costumes, evolução de hábitos, evoluções sociais. Porém, a gente ainda tem um atraso grande. Então, nesse sentido, ele vem e pergunta, mas o Espiritismo pode contribuir? De que forma? Não é? Então, na questão 800, ele fala o seguinte, deixa eu só colocar o chat aqui aberto, para a gente poder ver. Não é de temer, lembrando que isso faz parte do item 6 da lei do progresso, influência do espiritismo no progresso. Então, um dia será uma crença comum? Sim, mas você é uma crença comum porque é uma lei da natureza. Por exemplo, somos espíritos imortais. Isso independe de eu ser católico, judeu, protestante ou budista. Somos espíritos imortais. Não vamos morrer nunca. Estamos num processo de evolução, um processo de evolução moral,
que precisamos, a intelectual já avançou muito, e vamos reencarnar milhares de vezes para fazer esse processo, esse progresso, essa evolução. Isso independe. Reencarnação é lei da natureza. Ser espírito imortal é lei da natureza. Então, independe de qual religião eu estou. Por isso, ela será uma crença geral para a humanidade, porque faz parte da lei da natureza. Olha só que interessante a resposta, né, da primeira questão, aqui desse item 6. Mas eles respondem assim: não é de temer que o espiritismo não consiga vencer a indiferença dos homens e o seu apego às coisas materiais, porque o que nos atrapalha hoje é o nosso apego às coisas materiais. Nós somos apegados, em razão disso, fomos aumentando o nosso orgulho, o nosso egoísmo, para viver essa vida 100% material. Nós estamos agora na era do espírito. O que se espera na era do espírito? Que a nossa essência espiritual venha falar mais alto, ela venha, né, trazer mais frentes para nós de movimentos da alma, de movimentos, de palavras, de ações voltadas para essa essência que é a nossa essência espiritual, e não mais só material. Então, eu não posso mais, agora na era do espírito, viver uma vida 100% material. Quem estiver vivendo uma vida 100% material, sem pensar em nada disso que nós estamos falando aqui, de coisas profundas, nas outras religiões também é falado do comportamento que se espera, né, de um ser humano de bem. Enfim, tudo isso existe nos outros locais, em outras crenças. E de nós, que estamos aqui na doutrina espírita, é esperado que nós renovemos o nosso pensamento. Como é que a gente renova o pensamento? Então, eles vão falar aqui, né? Seria bem pouco, seria conhecer bem poucos homens, pensar que uma causa qualquer pudesse transformá-los como por encanto, ou seja, não tem como a gente mudar hábitos que a gente já está há muitos anos, muitas décadas, muitos séculos, não é? Buscando apenas o material, o conforto, os bens, aquisições, tudo material. Ninguém vai mudar os hábitos de uma hora para outra, porque não existe mágica na evolução e no progresso da humanidade. É isso que eles estão falando aqui, não existe por encanto. As ideias se modificam pouco a pouco com os indivíduos. E são necessárias gerações para que se apaguem completamente os traços dos velhos hábitos. Olha só que ele está falando, gerações, significa que podemos levar 100 anos, 200 anos, 300 anos para apagar velhos hábitos. Então, todos os preconceitos que nós temos hoje, que ainda temos, preconceitos que ainda temos hoje, com o passar do tempo, como outros que nós tínhamos, que agora a gente já percebe o movimento grande das pessoas não aceitarem ser, né, nenhum tipo de preconceito em relação à etnia, em relação à orientação sexual, em relação a qualquer tipo de preconceito, isso, com o passar do tempo, vai deixar de existir completamente. Hoje ainda tem alguma coisa, ainda tem, não é? Então, ele fala que vai levar 100 gerações, então você pode contar aí 100 anos, 200 anos, 300 anos. Para acabar com velhos hábitos. O ser humano, ele é feito de hábitos. Anotem aí para depois vocês olharem com calma, porque não vai dar para a gente ler agora. Questão 685, item, letrinha A. Kardec vai falar que a educação, ela é necessária, educação do espírito, para que haja progresso moral, que é o que a gente está falando aqui. Nessa educação, o que é educação? Ele traz uma definição. É o conjunto de hábitos adquiridos. Ou seja, significa que o homem, ele é feito de hábitos. Pode pensar. Todo dia, cada um aqui tem uma rotina. Acorda, toma café, alguns leem, alguns veem jornal, alguns se preparam para trabalhar, aí vai, pega a mesma condução, vai, trabalha, enfim. Todo dia a gente tem uma rotina, porque o homem, ele é feito de hábitos. Ele vai trabalhar, ele volta do trabalho. Obrigada, Andréia. Aí, o que acontece? A gente já tem hábitos, só que nós temos alguns hábitos que não são bons. Por exemplo, o hábito de tudo querer resolver com a violência. Não importa o que está acontecendo, eu quero resolver na violência. Isso é um hábito que não é saudável. Eu preciso de educação do espírito para começar a entender
que com serenidade e calma, eu tomo melhores decisões do que na impulsividade, do que na violência. Isso é mudar o hábito. Então, eu já tenho um hábito repetido há muitos e muitos anos de ser violento para resolver as coisas. Agora eu preciso mudar o hábito para que eu tenha calma e serenidade, para ter discernimento, para tomar a melhor decisão ali na hora que está acontecendo a situação. Então, isso é mudar hábito. E o homem, ele é feito de hábitos. A transformação, portanto, não pode operar-se a não ser com o tempo, gradualmente, pouco a pouco. Em cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de uma vez. Então, muitas coisas que Jesus ensinou naquela época, ele não pôde falar tão abertamente, tão claramente, porque a mentalidade humana, naquela época, precisava desenvolver ainda muita inteligência para conseguir acompanhar, para conseguir entender o que Jesus estava falando. Quando ele falou, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, nem Nicodemos entendeu. E ele era um governador ali da Judéia. Mas hoje, para nós, fica um pouco mais claro que, se não houver reencarnação, como nós vamos fazer esse processo de aperfeiçoamento, já que a gente não consegue melhorar tudo de uma vez em uma única vida? Ninguém aqui consegue ser totalmente bom ou perfeito, ou já de um dia para o outro se tornar totalmente bom em uma única vida. Então, a reencarnação, ela é necessária. Por isso que Jesus falou para Nicodemos, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Precisa sempre renascer, 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 para melhorar, para construir virtudes, para se tornar um ser humano melhor, um ser humano de bem, e um dia ser perfeito, como é perfeito o nosso Pai que está no céu. E aí, para finalizar, ele diz assim, mas mesmo que só tivesse o efeito de corrigir um único homem, né? Então ele fala assim que, ainda que o Espiritismo apenas consiga corrigir um homem, um só dos defeitos da pessoa, né? Então a pessoa é violenta, então que nessa encarnação ela deixa de ser violenta para conseguir resolver as coisas com mais calma, com mais paciência. Pronto, já foi um grande feito. Por quê? Porque essa pessoa mais calma e mais paciente, ela vai contagiar outras pessoas ao seu redor. E ao invés dela tomar decisões erradas, maltratar pessoas, ferir ou causar dor, ela vai levar o bem nos ambientes onde ela está. Então, ainda que seja um único coração, tá tudo bem, porque isso já é progresso, isso já é evolução. E um coração transformado, ele contagia os corações em volta, seja na família, seja no trabalho, seja na casa espírita ou em outro ambiente onde vocês estiverem. Então, isso seria um passo que o faria dar e, por isso, um grande bem, porque esse primeiro passo lhe tomaria os outros mais fáceis. Então, um homem que conseguiu, né, um exemplo que eu estava falando da paciência, que conseguiu ser paciente, não ser arrastado pela impulsividade ou pela violência, com isso, sendo paciente, mais calmo, ele vai tomar boas decisões. Com isso, ele pode construir outras virtudes. Então, ele vai poder ser, talvez, mais bondoso, mais generoso, não é? Vai causar menos dor nele mesmo, menos dor nos outros. Então, veja que interessante. Um único defeito, né, que ele coloca aqui que a gente possa, de alguma forma, transformar para o bem, construindo um novo hábito voltado ao bem, porque nós temos vários hábitos, é do ser humano, mas educação é o conjunto de hábitos adquiridos, mas para educar o espírito, os hábitos têm que ser voltados ao bem, exatamente como Jesus ensinou, certo? Vou dar uma arrumadinha aqui na minha câmera. Bom, vamos, o capítulo do Evangelho, que é o 13, eu escrevi errado lá no grupo, é o 13, item 4, nós não vamos ler, eu vou contar rapidamente aqui. Então, o Emmanuel vai falar justamente do papel da doutrina espírita, o que ela vem fazer aqui para nós, e o André Luiz depois vai trazer os comportamentos para nós, que vem falar assim, tem muitas pessoas com dores, muitas pessoas com angústias, com medos, com muitas fragilidades, muitas dores, e elas não falam.
Então, nós temos que estar atentos para auxiliar essas pessoas, seja na falta material, ou seja na falta ali, né, de uma palavra amiga, de uma orientação, de um ensino, de um consolo, de um conselho, se for pedido, não é? Então, o André Luiz vai trazer esse outro lado. E aí, esse caso que tem no Evangelho, lá no capítulo 13, tem 4, ele fala de uma senhora que ela é rica, é uma senhora de muitas posses. E essa senhora, ela vai de encontro a uma família que precisa de auxílio. Não conta detalhes como ela conheceu a família, mas não é que a família bateu na porta dela e veio pedir ajuda e recurso. Ela foi de encontro à família. Então, às vezes, muitas vezes, nós, se estivermos atentos, podemos perceber no rosto de alguém uma tristeza, não é? Numa conversa onde você pergunta como que a pessoa está, você se preocupa com ela, manda uma mensagem, você descobre que ela está precisando de alguma coisa material, às vezes é um alimento, não é? Às vezes, quando você conversa com a pessoa, você percebe que tem uma outra dor ali, um desafio de saúde que a família está enfrentando, um desafio ali de relacionamento entre o casal, entre os filhos. Então, quando você se dispõe a ir de encontro à dor, você vai descobrindo, e aí você vai encontrando formas de auxiliar. Mas sem julgamentos, porque é muito natural e é do ser humano a gente olhar para o caso e já fazer julgamento. Então, a proposta do André Luiz aqui é assim: vamos auxiliar no nosso raio de ação, vamos de encontro àqueles que estão precisando de nós, sem julgamentos. Então, essa senhora, nesse capítulo, ela faz isso, ela vai de encontro a uma família onde o pai perdeu o emprego e a mãe trabalhava. Porém, a mãe, o valor que ela recebia, a mãe ali da família, não era o suficiente para manter a família. E o pai perdeu o emprego e passou, teve um problema de saúde, estava hospitalizado. Então, essa senhora ia, levava leite para os pequeninos, levava alimento, depois ela levava a filha junto para ver como que ela fazia, para servir de exemplo para a filha. E ela também falava mais. E a filha falava assim: mãe, eu quero doar. Ela falava: não, você tem que doar alguma coisa que é teu. Se eu pegar qualquer coisa que eu comprar aqui, você dá isso que eu comprei, não está saindo de você. Então vamos lá para ajudar a cuidar, né, das pessoas que estão doentes no hospital. Então, uma caridade que sai do coração da menina. É uma outra orientação fantástica que ela deu, certo? E aí, ela vai, ela leva comida, leva alimento, leva roupinha para as crianças. Aí, eles alimentados, material de escola, eles puderam frequentar a escola. Então, também está ajudando a mudar a condição da família, né? De futuro até, de destino. E quando sai de lá, vai ao encontro do pai que está no hospital e leva notícias da família. Olha, está todo mundo bem, pude levar alimento, ajudei a sua esposa, eles estão bem, estão alimentados. Enfim, para tranquilizar o pai também que estava hospitalizado. E ela, para ir fazer essa visita e levar tudo isso, ela ia com uma roupa bem simples. E ela deixava, né? Eles falam que é uma carruagem, né, gente? Porque isso aqui é de 1861, se não me engano. Então, usava carruagem na época, ela deixava bem longe, para ninguém perceber que ela era rica. E um dia, uma das menininhas da filha dessa senhorinha vendendo, né, alguma coisa de artesanato, passa, bate na casa dela e se dá conta que ela é a dona daquela casa, que ela é rica, ela é da alta sociedade. E ela faz um sinal assim para a menininha não contar. Por quê? Porque ela não queria que ninguém soubesse. Até porque ali no meio em que ela vivia, talvez eles nem fossem compreender o que ela estava fazendo. Mas ela seguiu o movimento de bondade do coração dela. Porque às vezes também queremos fazer o bem e às vezes ficamos tímidos, pensando, né, nos preocupando com o julgamento dos outros. Então, teu coração, né, falou, veio ali a inspiração, a intuição para ajudar, vamos fazer nossa parte. Certo? Então, foi isso que foi contado lá no Evangelho. E aqui, eu quero fazer assim um lembrete, né, do que o Espiritismo traz para nós, e depois anota aí, como perguntinha para a hora que eu abrir para os comentários, por que o Espiritismo ele consegue renovar a nossa mente? Como que a gente vai renovar o nosso pensamento, a nossa mente através do Espiritismo? Cada um, né, depois se quiser falar, escrever no chat, a gente vai abrir
a conversa já com essa perguntinha, coloca aí no balãozinho, né? Mas assim, lembrando aqui, o que o Espiritismo trouxe para nós na contribuição aqui dele para o progresso? Primeiro, ele veio falar que nós somos imortais. Então, isso daí já é um olhar para a vida. Eu sei que eu não vou viver só essa vida. Eu sei que eu vou voltar aqui para dar continuidade naquilo que eu não concluí. E eu sei que eu estou num processo. Então, por que não eu pensar de uma forma diferente para ter novos hábitos, para aproveitar muito bem e melhor essa vida atual? Então, o primeiro ponto. Segundo ponto, ele vem falar que Deus tem que estar no centro das nossas vidas. Tem a primeira lei, que é a lei de adoração. Deus tem que estar no centro. Deus não pode ser substituído por outros deuses. Quais outros deuses? O do poder, onde eu coloco o poder acima de qualquer coisa. O do dinheiro, onde eu coloco o dinheiro acima de qualquer coisa, para ganhar dinheiro, para ter uma vida que talvez eu quero ter essa vida porque eu estou me comparando com outras pessoas, eu posso deixar de fazer o que eu preciso fazer nessa vida atual, deixo de cuidar da minha saúde, deixo de cuidar da minha família, para ter dinheiro, para ter poder. Às vezes uma vida desregrada na área do sexo. Então, a gente, né, elege outros deuses, drogas, vícios, coloco aquilo como centro da minha vida e Deus fica de lado. Então, isso também a doutrina espírita vem explicar. Vem explicar também para nós que nós estamos num universo de consequências. O que significa isso? Significa que nós somos regidos por uma lei universal, que é a lei de causa e efeito. O que é a lei de causa e efeito? O que é o universo de consequências? Tudo aquilo que acontece nas nossas vidas são escolhas que nós fazemos. Então, escolhas que eu fiz, decisões que eu tomei, consequências. Se forem boas ou más, eu sou o responsável. Isso é universo de consequências, e isso é. Deixa eu ver aqui, que estão colocando aqui. Ah, sim, Lucas, exatamente. Exatamente. É isso aí. Ah, tá. Vamos lá. Olha a dúvida aqui do Lucas. Ele está perguntando se todos somos criados igualmente, simples e ignorantes. Simples e ignorantes significa que simples, porque a gente ainda estava desenvolvendo a inteligência. No princípio, ela era bem rudimentar, né? Vamos pensar aqui na época que a gente vivia nas cavernas, não é? Então, era uma inteligência ainda ali que a gente estava desenvolvendo, rudimentar. Através do trabalho, fomos desenvolvendo mais e mais a nossa inteligência. Ignorantes, porque nós desconhecíamos muitas coisas, inclusive as leis que regem a vida, como agora já temos acesso. Deus colocou potenciais iguaizinhos em cada um de nós. Não tem aqui, ninguém aqui recebeu nada mais do que o outro. Jesus é perfeito, puro, mas ele recebeu. Quando ele foi criado por Deus, ele foi criado exatamente nessa definição aqui, da questão 115. Simples e ignorante. Só que cada sementinha, né? Aqui eu estou usando uma metáfora, tá, gente? Cada sementinha desses potenciais divinos que foram colocados em nós, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, Deus tem perfeição absoluta em justiça, bondade e amor. Nós estamos aprendendo a sermos justos, bondosos e amorosos, como perfeição de criatura. Mas, na nossa jornada, cada um aqui avançou mais rápido ou menos rápido, conforme as paixões que foi desenvolvendo ao longo do caminho. Então, para dar um exemplo bem simples, né? Vamos comparar aqui dois espíritos, o X e o Y. O X e o Y receberam lá sementinhas de amor próprio, tá? Então, o amor próprio, ou seja, a minha autoestima, faz com que eu realize muitas coisas. Poxa, porque sem amor próprio, sem eu achar que eu sou capaz de fazer as coisas, de realizar, eu não confio em mim, não tenho segurança, eu não vou realizar nada. Então, Deus colocou essas sementinhas nos dois, no X e no Y. Contudo, o X e o Y foram desenvolvendo inteligência e foram desenvolvendo esse potencial que foi colocado lá neles, no amor próprio.
Só que um deles foi desenvolvendo e ele achou que ele tinha que ser melhor que todo mundo. Ele tinha que ser superior a todas as pessoas. Ele já estava se achando ali, naquele momento ali da evolução, melhor do que os outros. Então, nesse momento, ele foi ficando para trás. E o outro foi usando o amor próprio para fazer o bem. Ele foi realizando muitas coisas na jornada espiritual dele, muitos aprendizados, muitas atividades boas, foi fazendo bem para ele, foi fazendo bem para o outro. O X, isso é o Y, o X, com toda a soberba, com toda a arrogância dele, ele foi ficando o quê? Estagnado e buscando, através das suas próprias ações, ficando frente a frente com as suas consequências, ele foi ficando estagnado na evolução porque ele estava sendo tomado por uma paixão, que é a soberba, que é o orgulho, né, em excesso, porque o amor próprio, ele é saudável quando ele não é em excesso. Quando ele passa para o excesso, que é o que está na questão 907, que fala das paixões, aí ele começa a ser prejudicial, porque ele se acha melhor que os outros, se acha superior, e então ele vai tirando todo mundo do caminho, causando dor para fazer o que ele quer fazer, para realizar o que ele tem que realizar. Então, nesse sentido, quem avançou mais rapidamente? Quem evoluiu mais rapidamente? Aquele que soube usar o potencial com sabedoria voltado para o bem. Aquele que ficou usando para humilhar o semelhante, para se achar superior, para se achar o mais forte e dominar o outro, esse ficou estagnado. Ou ele vai ficar ali repetindo ciclos dolorosos até que ele entenda que não pode ser feito assim. Então, hoje, o que está atrapalhando a evolução e o progresso da humanidade é exatamente isso: o orgulho e o egoísmo. Quem ainda está no nível de orgulho e egoísmo muito grande, está estagnado na evolução. Quem já compreendeu que precisa ter humildade, para que não sabe tudo, quem já compreendeu que é preciso pensar em si, mas também precisa pensar no outro, na dor do outro. Olha o capítulo aqui, né? É eu entender que o outro está cheio de dores, às vezes ele não está falando, mas ele está cheio de dores. Então, esse que já compreendeu essas coisas, ele está evoluindo mais rápido. O outro vai ter que passar ainda por processos dolorosos, de provas, de expiações, para conseguir compreender. Entendeu a diferença? Em algum momento da jornada, nossa, fomos criados iguaizinhos, Lucas, mas em algum momento da nossa jornada, nós nos distanciamos da proposta de Deus para nós. Exatamente como o filho pródigo. Nos afastamos, nos colocamos no centro das coisas, ou elegemos outros deuses, nos afastamos da proposta de Deus, e por isso, então, a nossa evolução ela fica estagnada. Quando eu me dou conta disso e eu quero voltar, Deus está de braços abertos esperando. Aí a gente começa a evoluir. Então, evolui mais rápido quem tomou melhores decisões. Quais são as melhores decisões? Aquelas que são voltadas para o amor e para o bem. Beleza, Lucas? Deu para entender? Deu sim, obrigado. Ai, que bom. Então é isso, tá? Então essa parte, vamos lá, vamos ler aqui, gente. Mensagem do companheiro. Então, a gente trouxe aqui um resumo de tudo aquilo que a doutrina espírita nos acrescenta, tá? E para fechar, duas coisas que a doutrina espírita nos fala, que é para renovar o nosso pensamento e mudar nossos hábitos. Fora da caridade não há salvação. Não é fora da doutrina espírita, não há salvação. Há salvação fora da doutrina espírita, desde que a gente seja caridoso. Caridade, bondade, pensar no outro, ter compaixão, ser amoroso, bondoso, justo. Isso é caridade. E também nos disse que nós somos responsáveis pela nossa felicidade e pela nossa infelicidade. Então, esse exemplo que eu estava explicando aqui para o Lucas, a pessoa ela é responsável pela infelicidade dela. E ela atrasa a evolução dela em razão disso. Nós decidimos o que vamos fazer. O livre-arbítrio é nosso. Nós escolhemos se queremos ir pelo caminho que nos leva a Deus ou pelo caminho que nos afasta de Deus. Então, é preciso pensar sobre isso. Então, a doutrina espírita vem abrir nossa mente nesse sentido. Certo? Vamos ver aqui, então, o que o Emmanuel nos traz. Ele diz o seguinte:
Se já pudeste receber o amparo do Espiritismo, sustenta a obra espírita, a fim de que a obra espírita continue a auxiliar. Não sonegue o ensino que entesouras, nem fujas do bem que podes fazer. Então, aqui é uma reflexão disso que a gente estava falando, daquilo que o Espiritismo traz para nós, vem auxiliar a renovar o pensamento, a ter novos hábitos mais saudáveis, mais voltados ao bem. Mas ele também diz que se a gente já adquiriu alguma cota de ensino, de aprendizado, que nós não podemos reter conosco. É preciso levar adiante, é preciso compartilhar. Então, compartilhar o que você já aprendeu, que você tem, no seu ambiente de trabalho, na tua família. Não é impor o aprendizado, não é impor que se torne espírita, mas que você possa contribuir com aquilo que você já compreendeu sobre as leis da vida. Pense o seguinte: espiritismo são leis da vida, são leis naturais. Não tem nenhuma mágica, nenhum segredo. Então, leva as leis da vida. Você pode falar tudo o que você aprendeu aqui sem falar de espiritismo, sabia? Você pode falar, você pode ensinar. Agora, às vezes a pessoa pode perguntar: ah, mas o espiritismo vê como? Aí você fala: no espiritismo a gente vê assim. Mas do contrário, você pode levar muito ensinamento sobre bondade, sobre compaixão, sobre perdão, sobre paciência, sobre tudo isso que a gente vem falando, sobre os exemplos de Jesus. Tem tanta coisa que a gente pode compartilhar com o outro. E também fazer o bem, de alguma forma. O bem pode ser esse ensino que você leva, o bem pode ser material mesmo, alguma coisa material que a pessoa esteja precisando, pode ser um conselho, pode ser uma orientação, pode ser uma mensaginha, pode ser uma oração. Então, tem N formas de fazer o bem. Compadeces-te dos enfermos e dos famintos, e repartes com eles as migalhas do bolso e os recursos do prato. Pensa também nas necessidades, nos necessitados da alma, que caminham na terra em penúria do coração. Então, tem pessoas que estão precisando que é material. Então, é recurso, é alimento, é remédio, medicamento. Mas tem pessoas que estão enfermas na alma, tem pessoas que estão com dores enormes, sofrendo, angustiadas, ansiosas, com muito medo, com pânico, com várias questões, que você olhando aparentemente para elas, parece que elas estão bem, mas elas não estão. E nós só vamos descobrir se nós prestarmos atenção com o olhar da alma, com o coração, se nós olharmos de fato para os olhos das pessoas, se nós pararmos um tempinho para olhar para as pessoas com profundidade, com o coração, aí nós vamos perceber e vai ter espaço, talvez, para elas nos contarem, ou nós vamos perceber que tem algo ali, que a pessoa está triste, aí a gente começa, então, uma conversa para tentar ajudar, para tentar auxiliar, mas precisa de um olhar, correndo na correria, né, vendo o celular, olhando para outras coisas, distraídos, como é que a gente vai perceber a dor do outro? Não vamos, não é? Aí ele coloca aqui, ó, reflete nas aflições que se escondem sob os rituais da etiqueta, nos calvários endinheirados nas obsessões ardilosamente embutidas na inteligência, no desânimo dos bons, nas dores bem trajadas, nos remorsos enquistados na consciência, nos males ocultos e no desespero que nos revolvem as cinzas, procurando um sinal de sobrevivência dos entes amados que se despediram na morte. Aqui ele vem falar de muitas aflições que estão na alma. Muitas pessoas têm dinheiro e estão tristes, ou seja, o dinheiro não vai trazer felicidade, pode trazer algum conforto material, mas a felicidade, aquela paz, aquela tranquilidade, a pessoa não tem. Então, ele fala que tem muitas dores, né? Obsessões ardilosamente embutidas na inteligência. A pessoa tem tanta inteligência, mas está sofrendo obsessões terríveis, né? Espíritos influenciando essas pessoas. Muitas pessoas são boas, são genuinamente boas, mas estão desanimadas. Então, tem muitas coisas aqui. Remorsos,
né, que fazem a gente ficar ali vibrando na culpa, no remorso, que não é bom para a gente. Então, às vezes, uma palavra, uma orientação que a gente possa dar, um acolhimento que nós possamos fazer para alguém que está se sentindo assim. Então, tudo isso são dores que nós podemos acalmar. E que o Espiritismo, com tudo que vem ensinando para nós, vai, assim, vai abrindo a nossa mente para nós refletirmos sobre tudo isso e podermos colaborar conosco e com o outro, não é? Então, por exemplo, nós já sabemos que ficar na culpa não adianta, porque é importante a gente pensar assim, eu errei, tudo bem, mas eu quero uma nova chance, eu estou tendo essa nova chance aqui, nessa vida. Então, vamos, né, erramos, não ficarmos ali girando em torno do remorso, mas levantar a cabeça, entender que Deus é amoroso, que nos espera de braços abertos, que nós podemos levantar e seguir adiante, fazendo agora aquilo que for o melhor, para que a gente não tenha nem culpa e nem remorso. Então, dores tem muitas, né? Muitas. Muitas aqui mesmo no nosso grupo, entre os nossos amigos, não é verdade? Mas basta um olhar mais atencioso, mais, assim, aquele que realmente se preocupa, sabe, com o semelhante, que não fica indiferente à dor do outro, para poder ajudar. Muitos daqueles que julgas embriagados de alegria, trazem no peito um vaso de lágrimas, e muitos daqueles outros que imaginas realizados, tão só porque os vistes pelas lentes da fama, carregam dificuldades e provações, mendigando socorro espiritual. Então, ele está dizendo assim que muitas vezes nós olhamos para as pessoas apenas pela aparência, às vezes a pessoa está sorrindo, mas por dentro está chorando, está sangrando o coração, não é? Muitas vezes lágrimas, angústias, decepções amorosas, decepções com filhos, ingratidão, culpa, remorso, pode ter tanta coisa, não é? Então ele diz assim que às vezes a lente engana, porque estamos olhando com as lentes do mundo, as lentes materiais, mas eles carregam dificuldades e provações, mendigando socorro espiritual. Aí o socorro espiritual, gente, ele vai às vezes para um convite para um estudo, às vezes ele vai uma oração que você faz, às vezes vai numa conversa, não é? Dependendo da gravidade, uma ligação que você faz, as pessoas não ligam mais, mas, poxa, às vezes a pessoa quer ouvir a voz do outro, se preocupando com ele, às vezes a pessoa está tão triste, se sentindo tão só, tão abandonado, e aquela ligação vai fazer toda a diferença. Então, veja que tem N formas de ajudar. N. É que há sombras e sombras. Para repelir as que assaltam os olhos, basta o conhecimento da luz, mas para dissipar as que envolvem a alma, será preciso a luz do conhecimento. Então, aqui eu me recordo da questão 780 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte, que o progresso intelectual, ele antecede o moral. Então, é preciso conhecer quais são as leis da vida, que são as leis de Deus. O que eu posso levar para essa pessoa que pode amenizar? Uma mãe que perdeu um filho, falar da imortalidade da alma para ela, se tiver espaço, falar que ela vai rever esse ente amado, não é? Falar assim das dificuldades e provações, que elas têm hora para acabar, têm hora para passar, mas que tudo aquilo que eu enfrentar com revolta, com rebeldia com Deus, vai aumentar o meu sofrimento. Então, a gente precisa do socorro espiritual. Tudo tem a hora certa para falar. Às vezes a pessoa, naquele momento, só está precisando de uma presença amiga, nada mais. Uma mensagem de incentivo, uma palavra de carinho, um bom dia, um coraçãozinho que você manda. Mas, no outro momento, quando houver espaço, mais lucidez, que a pessoa não estiver naquele auge da prova, no auge da dor e do sofrimento, você pode ir levando algum esclarecimento. Porque o conhecimento vai abrindo nossa mente, é essa a proposta. Eu vou entendendo quais são as leis, eu vou entendendo o que é esperado de mim enquanto ser humano, o que Deus espera de mim, quais são as diretrizes de Deus para nós, e aí eu vou fazendo a minha parte e ajudando o outro, levando esse conhecimento. Isso é luz na caminhada. Quantos de nós aqui
No grupo, já melhoramos em determinados pontos em razão do estudo aqui, em razão do conhecimento que nós adquirimos, que nos levou a pensar sobre comportamentos que nós tínhamos, e modo de pensar também. Nós tínhamos modos de pensar diferente do que nós temos hoje. Em razão do conhecimento que tivemos acesso pela doutrina espírita, pelo Evangelho do Mestre, não é, por todos os livros aqui da codificação. Então, a gente vai dissipando as sombras com a luz do conhecimento e podemos compartilhar esse conhecimento também. Aí, ele diz assim: deixa assim que o Espiritismo, a refletir o sol do Evangelho, ilumine a vida através de ti. Para isso, não te des a qualquer exigência. Então, deixar que o Evangelho, que o Espiritismo, como o Evangelho redivivo, ilumine a vida através de ti. Então, fiz uma perguntinha lá, que era como é que o Espiritismo vai nos ajudar a renovar o nosso pensamento? E a outra pergunta é, por que que o Espiritismo é o Evangelho redivivo? Né? Já fica aí as duas questõezinhas para a gente pensar depois que eu terminar aqui. Fala o conceito espírita em momento adequado. Então, no momento certo, você vai lá e fala do conceito espírita. Se a pessoa está ali chorando, em lágrimas, em sofrimento, desesperada, não vai levar conceito nenhum naquele momento. Leva o abraço, leva o carinho, leva a palavra de acolhimento. Estende a página espírita com a espontaneidade de quem alivia o sedento na fonte da água pura. Às vezes a gente não quer compartilhar uma página porque a gente acha que a página é muito grande, porque, sei lá, a pessoa não vai ler. Compartilha. Para alguém vai servir. Para um do grupo vai servir. Se um do grupo lê aquilo, ótimo, já foi um coração tocado por aquela mensagem pelo bem. Testemunha a convicção espírita no regozijo ou no sofrimento. Olha que coisa mais linda que o Emmanuel está chamando a nossa atenção aqui. Testemunhar a convicção é tudo aquilo que é princípio espírita que está sendo trazido para nós, que nós possamos dar o testemunho no momento de alegria, de contentamento e no sofrimento. Então, eu não posso ser, eu vou dar meu testemunho espírita, né? Eu sou espírita, eu sigo os princípios da doutrina espírita, estou fazendo esforço para vivê-los na minha vida somente quando tudo está bom. Mas na hora que a coisa está desafiadora, na hora que o sofrimento bate, ali eu tenho que manter a minha convicção, manter o meu testemunho espírita, porque senão, como é que vai ser exemplo, né? Para as pessoas. Tem que ser na alegria e também na hora, no momento desafiador, no momento de dor. E oferece o exemplo espírita na vivência dos princípios que amamos. Todos os princípios, alguns que eu comentei aqui no início, não é? Então, nós vamos dar o exemplo para as pessoas. Como? No trabalho, na paciência, na compreensão e na humildade. Ele já trouxe aqui, já deu uma dica aqui para nós, né? Como é que nós vamos viver os princípios espíritas no dia a dia, na convivência com os demais? No trabalho, na paciência, na compreensão e na humildade. Nós vamos precisar dessas virtudes aí para poder servir de exemplo e inspirar outras pessoas na nossa convicção, no nosso ideal espírita. Para falar assim, olha, a doutrina espírita tem algo de muito bom, de muito maravilhoso, traz, esclarece e ao mesmo tempo consola o nosso coração. E aí eles vão vendo através da nossa própria vida, e não apenas palavras ao vento. Os apóstolos, o apostolado de Allan Kardec é a restauração do cristianismo simples e claro, em que Jesus procura o povo e o povo encontra Jesus. Corações em prece e mãos em serviço, ou seja, estamos unidos em coração para viver os princípios, né, da doutrina espírita, precisamos compreender e sentir para colocar em prática, renovar nosso pensamento para viver tudo isso na prática. E precisamos de mãos em serviço, precisamos de trabalho, de auxiliar o outro, de auxiliar a nós, mas também auxiliar o coletivo, auxiliar o outro para contribuir com o meu progresso, o progresso do outro e o progresso da humanidade. Se já nos foi possível receber o concurso do Espiritismo, apoiemos a obra espírita, a fim de que a obra espírita continue a auxiliar. Então, o que ele está falando aqui, gente, é exatamente isso. Nós precisamos fazer a nossa parte para que a obra espírita, para que a doutrina espírita possa realizar uma linda obra em nós,
mas nós temos que estar abertos, receptivos para isso. Como já são 20h50, eu vou ler dessas provas irreveladas, ele vai trazendo vários comportamentos de pessoas que estão passando por desafios, doenças, um marido que às vezes está sofrendo a traição da esposa, infidelidade, um adoecimento de um filho. Então, são várias provas que nós nem sabemos, nem imaginamos. Algumas nós estamos passando aqui no grupo, não é? Muitas vezes está sorrindo, mas está ali, está passando pela prova, mas está passando sem revolta, sem rebeldia, porque tem que ser assim. Na revolta e na rebeldia, não haverá aprendizado, haverá estagnação na nossa evolução, né? Que casa com a pergunta do Lucas, e nós vamos ficar aqui estagnados, não vamos fazer aquilo que nascemos para fazer, porque tem uma proposta para cada um de nós aqui. Deus propõe para nós algumas tarefas, alguns deveres. Então, vou ler o finalzinho aqui, que eu acredito que seja a parte fundamental para nós, que é a seguinte. Deixa eu rodar aqui. Seguinte, ele fala assim: aprendamos com a doutrina espírita que o pretérito se reflete no presente e que a lei de causa e efeito funciona em qualquer paisagem social, em qualquer pessoa, em todos os bastidores, profissionais e todos os dias. O que ele quer dizer com isso? Que nós temos agora, estamos frente a frente com muitos desafios, aprendizados a serem feitos, lições a aprender, reparações e expiações, são dores que chegam para nós em forma de sofrimento. É isso que ele está descrevendo. Então, tem muitas pessoas passando por muitas dores, que é o quê? É o resultado da lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito, para trazer de novo aqui a explicação que a gente já comentou, é o quê? Eu vou fazer escolhas. Quando eu me afasto de Deus, das suas leis, do bem, do amor, da bondade, eu vou gerar consequências más, consequências que não são boas. E aí eu vou estar frente a frente com essas consequências. É quando a lei de causa e efeito me atinge, me alcança. Por isso eu tenho dores e sofrimentos na minha jornada, como tantas dessas aqui que foi descrito aqui nesse capítulo. Depois vocês leiam, tá? Mas ele está descrevendo situações dolorosas, né, que as pessoas passam, que nós passamos. Depois ele coloca, ponderemos nisso, a fim de que não faltarmos com o apoio devido à harmonia que nos cabe manter nos domínios da vida. Então, ciente da lei de causa e efeito, ciente de que cada um está aqui sofrendo, né, passando por desafios para poder aprender, para poder amadurecer espiritualmente, emocionalmente, que a gente possa contribuir com a harmonia. Como que eu vou contribuir com a harmonia? Eu posso levar esclarecimento, eu posso levar consolo, eu posso não me revoltar, não me rebelar contra Deus e dar esse exemplo para outras pessoas. E se houver alguém fazendo isso, eu posso contribuir, talvez, com algum apoio, com algum aconselhamento nesse sentido, porque vai aumentar o sofrimento da pessoa. Se alguém lhe respondeu asperamente, se um amigo aparece incompreensivo, se aquele companheiro passou de súbito a dedicar-lhe antipatia gratuita, se aquele outro lhes abarrou as edificações espirituais, e se muitos não lhe compreendem de leve as esperanças, suponha semelhantes irmãos presos mentalmente a problemas irrevelados de angústia e coloque-se na posição deles com as provas e desvantagens que experimentam. De certo, você se compadecerá de cada um dispondo-se a auxiliá-lo. Ou seja, nós todos estamos passando por desafios e dores. Então, temos que ter a sensibilidade de, às vezes, perceber que aquela agressividade, aquela incompreensão, nada mais é do que a pessoa está passando por tanto desafio e ela acaba descontando em alguém, descontando numa conversa, num relacionamento, para que a gente possa se colocar no lugar dela, que a gente também pode estar passando por esses desafios. Nem sempre a voz corrente fala tudo o que vai na alma. Muitas vezes a gente está sofrendo por dentro, mas está com um sorriso no rosto, sem falar efetivamente a nossa dor. Repitamos para nós
que a verdadeira caridade se resume na compreensão para além das aparências dos espíritos com os quais se convive, perdoando e ajudando silenciosa e desinteressadamente, de nossa parte, onde estejamos, como se faça necessário e tanto quanto seja possível. Então, perdoando e ajudando silenciosa e desinteressadamente. Então, que a gente possa colocar todos os princípios da doutrina espírita, aqueles que a gente comentou aqui no início, os que o Emmanuel trouxe para nós, essa abordagem que o André Luiz também fez, que nós possamos colocar isso em prática, na compreensão, na compaixão pela angústia, pela dor do outro, porque nós também estamos passando por desafios, então que a gente possa ter a sensibilidade de olhar para o outro e entender que ele também está passando, e que não nos falte a possibilidade, a oportunidade de perdoar alguma incompreensão, alguma ofensa, e ajudar, sermos compreensivos com as outras pessoas, dentro aqui do nosso raio de ação, onde seja possível, dentro das nossas possibilidades. Então, isso é, de fato, viver os princípios espíritas. Isso é, de fato, apresentar o espiritismo através do nosso testemunho e através do nosso próprio exemplo nas nossas vidas. Era isso, então, que nós queríamos trazer aqui para vocês. Agora nós vamos abrir para as dúvidas, os questionamentos que vocês têm, tá certo? Então vamos lá.